A mensagem transmitida por Jesus transcende completamente os limites culturais e existenciais das sociedades da sua época. O reino de Deus de que ele falava não era uma realidade palpável ou visível no mundo material, mas sim um conceito espiritual e etéreo. A proposta de Cristo não se restringia a uma construção social ou política, como muitos poderiam esperar, dada a forte opressão do Império Romano sobre os judeus e os demais povos. Em vez disso, Jesus ofereceu uma visão de um reino espiritual que, para ser compreendido, exigia que o ser humano se afastasse da obsessão pelos prazeres temporais e carnais. Nesse contexto, é importante entender que o cristianismo, enquanto mensagem de libertação espiritual, foi inicialmente uma ideia difícil de aceitar para aqueles imersos no desejo pelo que é tangível e imediato. As pessoas estavam profundamente envolvidas com os aspectos materiais da vida, como comida, segurança e status social, que dominavam a vida cotidiana. A proposta de Jesus, ao oferecer um caminho para além das limitações físicas, era, na sua essência, uma chamada à transcendência. Esse convite à vivência do espírito, ao invés de focar nas necessidades do corpo, representava uma ruptura com o status quo, uma transformação radical que desafiava a visão materialista da existência humana. À medida que o cristianismo se espalhou, ele foi progressivamente moldado pelas culturas e pelas estruturas de poder que encontrou em diferentes regiões. Jesus não falava de uma religião de dogmas fixos ou rituais externos, ele falava de uma vivência espiritual pessoal e profunda, de uma transformação interior. No entanto, ao se propagar pelas diversas sociedades, o cristianismo foi absorvido de acordo com as crenças já existentes, muitas vezes diluindo a mensagem original para torná-la mais compatível com os valores locais. A princípio, o cristianismo representava uma proposta revolucionária que desafiava as normas estabelecidas e as práticas religiosas tradicionais. Contudo, com o tempo, ele passou a ser interpretado de maneiras diversas, à medida que diferentes movimentos religiosos e doutrinários o incorporavam às suas próprias estruturas. A espiritualidade genuína do Evangelho foi muitas vezes ofuscada por práticas e interpretações que foram adaptadas às necessidades ou interesses das instituições religiosas em crescimento. A importância de rituais, dogmas e hierarquias foi sendo ampliada, enquanto a essência da mensagem de amor, liberdade e transcendência era frequentemente relegada a segundo plano. Assim, o cristianismo que surgiu no início da era cristã e que Cristo pregava, muitas vezes foi distorcido por interpretações que se afastavam da simplicidade e da pureza da mensagem original. A natureza dinâmica e universal do cristianismo é incompatível com as limitações e formalidades das instituições humanas. A estrutura das organizações religiosas tende a ser rígida, estabelecendo regras e dogmas que procuram enquadrar a vivência espiritual em modelos definidos e imutáveis. No entanto, o cristianismo não se limita a esse tipo de estrutura. A espiritualidade que Jesus ensinava era algo muito além do que poderia ser capturado por quaisquer normas ou regulamentos humanos. Ele falava de uma relação pessoal e profunda com Deus, algo que não poderia ser restrito pelas limitações físicas, políticas ou sociais do mundo. As instituições humanas, ao se organizarem em torno de uma religião ou movimento, muitas vezes buscam encerrar a dinâmica da fé em uma caixa, definindo quem está dentro e quem está fora, qual comportamento é adequado e qual não é. Isso é contrário à essência do cristianismo, que é ilimitada, que busca alcançar todas as almas, independentemente de sua origem ou status. A vivência do Evangelho não pode ser contida dentro de um sistema burocrático ou dogmático, ela deve ser uma experiência fluida, que se adapta às necessidades espirituais dos indivíduos e das sociedades. Ao tentar formalizar e rigidificar a mensagem cristã, as instituições frequentemente acabam por obscurecer sua verdadeira natureza, que é vivida em liberdade, sem as limitações que a sociedade impõe. A missão de propagar a palavra de Cristo, conforme enfatizado por ele em várias passagens dos Evangelhos, não deve ser motivada pelo desejo de ver resultados imediatos ou tangíveis. Assim como o semeador da parábola, que espalha suas sementes sem saber qual delas vai germinar ou dar frutos, o cristão deve semear a mensagem do Evangelho com a consciência de que o fruto de seu trabalho pode não ser visível imediatamente. O objetivo não é o sucesso instantâneo ou a conversão de muitos, mas sim a fidelidade ao chamado de Cristo, que é semear a boa nova.
Este é um princípio importante dentro da espiritualidade cristã, pois destaca a importância de não focar nos resultados, mas na tarefa em si, que é um ato de amor e de dedicação. Ao semear, o cristão deve confiar que, no tempo certo e de acordo com os desígnios divinos, as sementes que ele plantou germinarão. O cristão, ao espalhar a palavra, não deve se preocupar com a qualidade do terreno ou com a receptividade do ouvinte, sua missão é simplesmente semear, e confiar que a transformação ocorrerá conforme o plano de Deus. Essa confiança no processo divino e entrega ao serviço desinteressado são características fundamentais de um verdadeiro discípulo de Cristo. A missão cristã é movida pelo amor desinteressado, que não busca benefícios ou recompensas pessoais, mas o bem do próximo. O cristão, ao semear a palavra de Cristo, deve fazê-lo de coração puro, motivado apenas pelo desejo de compartilhar o amor e a salvação que ele mesmo recebeu. A verdadeira espiritualidade não busca reconhecimento ou glória pessoal, mas sim a glorificação de Deus e a edificação do próximo. Esse amor desinteressado é o que torna a missão cristã autêntica. Ao oferecer o Evangelho aos outros, o cristão não está pensando no que ele ganhará com isso, mas no que ele pode proporcionar aos outros: paz, consolo, cura e transformação. Esse tipo de amor é refletido na própria natureza de Cristo, que deu sua vida pela humanidade, não para ser adorado, mas para mostrar o caminho da verdadeira vida e liberdade. O cristão, portanto, é chamado a viver esse amor em todas as suas ações, não buscando recompensas ou reconhecimento, mas fazendo bem simplesmente porque é a expressão mais pura do amor divino que ele experimenta em sua própria vida. A missão cristã vai além da simples propagação de uma doutrina religiosa ou da conversão de indivíduos, ela é parte de um processo global e universal de transformação espiritual. O cristão, ao semear a palavra de Cristo, está participando de uma obra cósmica de salvação, que abrange não apenas a sua própria vida, mas também o mundo inteiro. O cristianismo não é apenas uma mensagem pessoal ou individualista, mas uma chamada universal para a transformação de toda a humanidade. Cada ato de fé, cada palavra de Cristo semeada, contribui para o progresso espiritual de todos, como parte de um movimento mais amplo que visa a elevação de todos os seres humanos. Essa missão espiritual é contínua e sem fim, pois a obra de Deus em Cristo é eterna e infinita. A verdadeira missão cristã não se limita ao momento presente, mas é parte de um processo mais amplo que abrange toda a história da humanidade, com vistas à salvação e à transformação espiritual de todos os seres humanos. Ao participar desse processo, o cristão se torna um instrumento de Deus na obra de redenção, colaborando com a vontade divina de trazer todos os filhos de Deus à sua presença. Se você se sentiu tocado pela mensagem de Cristo e deseja compartilhar essa luz com mais pessoas, inscreva-se no nosso canal. Juntos, podemos semear a palavra do Evangelho e espalhar o amor divino para todos ao nosso redor. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, pois cada gesto de apoio ajuda a expandir essa missão espiritual. Que a paz de Cristo esteja com você!